Então, boa tarde a todos. Vamos dar início à primeira sessão desta tarde do Festival Palavrio, que tem por tema o mundo da literatura infanto-juvenil. E temos connosco três autores que se têm destacado nesse aspecto, embora não só, que é a Maria Inês Almeida, a Sara Rodi e o David Machado. Eu diria, numa apresentação muito breve e muito rápida, que de certa maneira cada um deles tem um percurso diferenciado e com aspectos muito marcados, digamos assim, na área da literatura infanto-juvenil. O David Machado, que é um homem que nasceu em Lisboa em 1978, se não me engano, tem uma obra muito reconhecida como romancista, a ponto de ter ganho o prémio da União Europeia para a Literatura com o romance Índice Médio da Felicidade. Portanto, é um escritor que também é um ficcionista muito reconhecido, mas que, a partir de determinado momento, começou a escrever literatura infantil. Embora ele tenha dois romances juvenis, não é? O Não Te Afastes e Os Reis do Mar, mas é basicamente na literatura infantil que ele se focou, com títulos muito conhecidos, como O Tubarão na Banheira, que ganhou o Prémio de Autores da SPA, O Alfabeto Nojento, ou, por exemplo, O Meu Cavalo Indomável, que foi também Prémio Autores da SPA. E, portanto, temos aqui um percurso muito especial, não é? Um autor de romance, um ficcionista, que, paralelamente, vai trabalhar, sobretudo, o romance infantil. Depois, a Maria Inês de Almeida. É natural de Lisboa, no caso das senhoras nunca se sabe a idade em que elas nasceram, é jornalista de formação na Católica, trabalhou nessa área durante vários anos, quando, a partir de determinada altura, salvo eu, por volta de 2009, 2010, decidiu dedicar-se à literatura infantil-juvenil. E veio, nessa área, a publicar, até hoje, qualquer coisa como 65... Já são mais, qualquer coisa como 70 livros, não é? Na área infantil-juvenil. E com títulos que tenham sido, para utilizar uma palavra fácil, ou uma designação fácil, grandes best-sellers. O caso mais recente é a série O Diário de uma Miúda como Tu. E, portanto, temos aqui um outro tipo e um outro percurso de uma escritora infanto-juvenil, ou aqui mais juvenil, propriamente dita. A Sara Rodi tem também uma formação em Ciências da Comunicação, começou por publicar livros para adultos também, não é? Julgo que por volta do ano 2000 ou qualquer coisa assim. Depois teve um percurso muito particular, chegou a criar uma editora que digamos, produzia biografias, não é? A pedido das próprias pessoas, que é um projeto muito curioso.
Foi guionista. Sou ainda. És guionista ainda, mas foi guionista de coisas muito famosas na televisão, como, por exemplo, a segunda série dos Morangos com Açúcar, é verdade, não é verdade? E também escreveu alguns romances de natureza histórica, não é? Mas aquilo que a mim me interessa, aqui particularmente, nesta diferença de perfis, é o facto de a Sara Roddy ter sido a escritora autorizada a dar continuação à série As Gêmeas de Enid Blyton, que é uma outra experiência que eu gostava de explorar aqui, não é? O que é escrever um romance juvenil com a responsabilidade, digamos assim, de dar continuidade a livros escritos por uma das maiores, se não a mais popular e a mais famosa das escritoras juvenis. E, portanto, era a partir destes três perfis diferenciados, que eu não estou a dizer que um seja melhor que o outro, não é isso que está em causa, mas são perfis diferentes. E que eu gostava que vocês falassem sobre isso, não é? Começando por cada um falar da sua própria experiência enquanto autor infanto-juvenil, ou infantil ou juvenil, falando livremente aquilo que quiser, mas tentando, digamos, explicar um pouco estes percursos pessoais. E, portanto, lançava o repto a quem quiser começar. Como estás em minoria, okay. David, talvez seja... Bem, então boa tarde a todos. Fico contente de estar neste festival, que ainda é jovem, não é? Aqui em Lisboa. Espero que tenha muitos mais anos. A literatura infantil acho que apareceu na minha vida completamente por acaso, mas também logo no início do meu percurso enquanto escritor, porque eu ainda não tinha nenhum livro publicado e estava a escrever um romance e decidi participar num concurso de literatura infantil no Prémio Branquinho da Fonseca da Gulbenkian, que já não existe, infelizmente. E na verdade o que eu fiz, esse prémio tinha duas modalidades, o infantil e o juvenil, e eu decidi participar na modalidade juvenil porque tinha um conto que me parecia que poderia ser adaptado ao género juvenil e enviei para o concurso e depois de repente pensei por que razão é que eu não estou também a participar na modalidade infantil. Ainda por cima o prémio era assim bom dinheiro, na altura eu estava desempregado e portanto eu pensei porque é que é de só ganhar um dos prémios, porque é que não vou ganhar os dois? E então eu escrevi esse conto infantil na verdade sem saber de todo o que estava a fazer, mas gostei muito dessa experiência. Não voltei a pensar naquilo até que uns meses mais tarde me telefonaram a dizer que eu tinha vencido o prémio. Mas venceste só um dos prémios, não? Só venci um dos prémios, só venci o do infantil, lá está. Enfim, eu gostei bastante de fazer aquilo, fiquei motivado, obviamente, com o prémio, fiquei motivado porque imediatamente uma editora disse que queria publicar o conto. Enfim, e depois disso eu continuei a escrever literatura infantil durante vários anos sem muita consciência daquilo que estava a fazer e, sobretudo, sem muita consciência de porque é que aquilo me entusiasmava tanto. Enfim, isto já passaram muitos anos e hoje em dia eu consigo identificar uma série de coisas que já na altura eu fazia quando escrevia para crianças e que ainda hoje continuo a fazer, mas lá está, de uma forma bastante consciente. Antes de mais, eu acho que a literatura infantil me permite duas coisas bastante distintas. Uma delas
é olhar para a minha infância. Eu tenho muito boas memórias da minha infância, lembro-me muito bem de como é que eu olhava para o mundo, como é que eu pensava quando era criança, como eu me relacionava com os outros quando eu era criança. Então eu tenho boas relações com a minha infância e com esse olhar que as crianças têm, esse olhar infantil. E por isso, cada livro para crianças que eu escrevo, na verdade, é uma espécie de ponte que eu crio com a minha infância. E isso, para mim, é muito especial e eu fico mesmo grato por conseguir incluir isto na minha vida, sobretudo na minha vida profissional. Eu acho que a maior parte das pessoas há de pensar na sua infância, claro, mas não pensa profundamente, não racionaliza coisas que antes não estavam racionalizadas, não aprofunda situações que viveu, etc. E a outra particularidade que a literatura infantil me permite é poder diversificar o meu trabalho. Eu confesso que a mim me chateia muito escrever sempre a mesma coisa. Escrever sempre o mesmo género de livros, escrever sempre os mesmos temas, mesmo por exemplo, nos meus romances, eu estou sempre a escrever romances muito diferentes, com vozes muito diferentes, com estruturas diferentes, sobretudo porque para mim é um pouco entediante voltar a repetir uma forma, uma estrutura, um certo ângulo, uma certa voz. E nesse sentido, para mim é muito saudável eu poder escrever um romance e logo a seguir escrever um pequeno conto e depois escrever uns poemas para crianças e a seguir escrever um romance juvenil e ir variando e saltando de uma coisa para a outra e mesmo poder interromper a escrita de um romance e escrever contos infantis, não é porque eu preciso muito de escrever contos infantis, mas porque o conto infantil é curto e eu posso escrever isso em relativamente pouco tempo e voltar ao romance, ao passo que seria impossível escrever um romance, interromper, escrever outro romance e voltar àquele, seria muito mais estranho. Mas eu também poderia fazer isto eu durante muitos anos tentei fazer isto com contos não infantis. O que acontece é que os contos não infantis em Portugal simplesmente não têm um destino. Não há revistas literárias que hoje em dia publiquem contos infantis, não há antologias de contos infantis, não, contos em geral, não há antologias de conto, e por isso, simplesmente, a certa altura, deixei um pouco de escrever isso e centrei-me mais na literatura infantil-juvenil. Mas é uma coisa engraçada, que quando dizes que tens uma boa memória da tua infância, os teus livros para miúdos, para infantis, alguns deles, pelo menos uma das coisas que os caracterizam é ter uma linguagem muito colada àquelas coisas que os miúdos gostam. Estou-me a lembrar, por exemplo, o Alfabeto Nojento, não é? É um livro que vai diretamente, digamos, como é que eu ia dizer, não diz palavrões, não é? Mas vai àquelas coisas... Sim, é escatológico, não é? À parte escatológica de que as crianças gostam, que é uma coisa muito interessante. Mas esse é um bom exemplo, porque o que eu tento sempre fazer ou seja, quando eu digo que tenho boas memórias da minha infância e que me lembro do que era ser criança e olhar para o mundo e pensar sobre o mundo, isto não quer dizer que eu acredito que uma criança seria capaz de escrever os livros que nós escrevemos. Ou seja, e o livro infantil é uma coisa muito particular nesse sentido, ou seja, muitas vezes os livros infantis até são escritos na voz de uma criança, mas uma criança não saberia escrever aquilo, porque precisa do olhar adulto, precisa desta distância que nós temos para poder racionalizar e contextualizar, editar, ou seja, porque as crianças, nos seus discursos, dizem muita coisa muito desinteressante, não é? E, portanto,
eu acho que um dos papéis de um escritor de literatura infantil é conseguir editar e tirar, e pôr de parte toda aquela palha que existe no discurso das crianças, e ficar só com, lá está, com as coisas que são mais interessantes, que são mais absurdas, que são mais profundas, de certa maneira, e por isso eu acho que eu pego num tema como esse da escatologia e das asneiras, etc., enfim, dou-lhe um ângulo um pouco, não vou dizer que é um adulto, mas é um ângulo mais racionalizado, ou seja, eu dou-lhe uma estrutura e por isso é que aquilo funciona. E esse livro é um ótimo exemplo, porque esse livro começa com uma brincadeira que eu fazia com os meus filhos. Muitas daquelas ideias foram os meus filhos que foram sugerindo, antes daquilo ser sequer pensado como um livro. Mas da forma como eu tomei nota daquilo que eles diziam, isso não iria resultar. Aquilo depois tem de ter um conceito, tem de ter uma estrutura e tem de seguir um percurso. Se for um percurso narrativo, funciona ainda melhor. E então essa coisa de nos aproximarmos do universo infantil, mas sem nunca o tocarmos, sem nunca nos metermos lá dentro, enfim, é um equilíbrio frágil e difícil. Muito bem. Maria Inês, vamos ouvir-te. Obrigada, Manuel Valente, pelo convite, pelo simpático convite para estar neste festival. Parabéns também à Junta de Freguesia e à Ruth por esta iniciativa. Obrigada por estarmos também aqui, aos meus colegas de painel. E, no meu caso, eu, enquanto jornalista, escrevi 2 livros para adultos. Uma biografia sobre o Canti Castro e, na altura, também me convidaram para escrever um livro sobre uma senhora que viveu muitos anos e trabalhou com a Amália Rodrigues. E, como sabiam, passado uns anos, eu nunca pensei ser autora de livros infanto-juvenis, queria mesmo era ser jornalista e formei-me em jornalismo, trabalhei como jornalista há alguns anos. Por acaso, sabiam que eu tinha muito material sobre a Amália Rodrigues e convidaram-me para escrever uma biografia para jovens para uma coleção que já existia, que é o Chamo Amália, e depois do Chamo Amália escrevi outras biografias para essa coleção e passei também para outro tipo de livros. Depois também escrevi a Admirável Aventura de Malala, a Admirável Aventura de Nelson Mandela. Curiosamente, Manuel, não sei se se lembra, mas um dos meus primeiros livros, não enquanto escritora, mas a coordenar, foi os Contos Pouco Políticos, onde convidei vários políticos a escreverem um conto infantil. Exatamente. Porquê? Porque uma vez uma criança, eu ainda nem era mãe nessa altura, eu perguntei-lhe, sabes o que é um político? E ele disse, um político é um pássaro com muitas cores. Eu achei aquilo maravilhoso e achei que podia ser interessante darmos outra cor, também ver que outras cores tinham os políticos ao desafiá-los a escrever um conto infanto-juvenil. E foi publicado no Porto Editora na altura consigo. E depois... Já nem me lembrava. E depois, a partir daqui, surgiram outros livros que sabes onde é que os teus pais conheceram, quando eu for grande e tantos outros. Até chegar agora, há já uns anos, há 5 anos, à coleção o Diário de uma Miúda como Tu, que é a vida de uma miúda, como tu, precisamente, porque não é fantasia, não há nada de magia, é real e é uma miúda que vai crescendo e é o universo dela em casa, na escola, com as amigas, as paixões que vai tendo, o corpo que vai mudando, os desafios, os medos, os sonhos. E tem sido fascinante escrever esta coleção, estou muito feliz, tenho umas leitoras espetaculares. É uma coleção que também está publicada no Brasil é Diário de uma Garota como Você, e no México, Diário de uma Chica como Tu.
E é muito engraçado, porque enquanto autora eu sinto que também estou a decidir sobre a vida daquela personagem. É quase, ela também é minha filha e eu tenho de decidir se os pais se vão divorciar, se ela vai mudar de escola, se ela vai ter um namorado ou não. E então isso é muito engraçado. Sinto-me encarregada de educação daquela criança, dessa personagem Francisca. Mas, portanto, tu aí estás a escrever nitidamente para um público juvenil. Sim, não é? Para um público juvenil. Sim. E como é que tu lidas interiormente, digamos, com esse enorme sucesso? Que responsabilidade é que isto te dá? E com traduções no Brasil, no México e com vendas muito pouco habituais, digamos assim, no mercado português. Fico muito feliz porque ter uns leitores é sempre o melhor prémio que um autor pode ter, é sempre o melhor reconhecimento e fico mais feliz por sentir que elas gostam do que estão a ler. E isso deixa-me feliz. E a responsabilidade é diferente agora do que se calhar quando eu comecei. Também, cada livro que eu faço com responsabilidade, faço com verdade, faço com o coração, faço a pensar se os leitores vão gostar e esse é o meu principal sentido de responsabilidade, mas claro que agora, cada vez que eu escrevo, sinto um grande peso, porque já estou a escrever o 16º e continuar a manter a coleção viva e com o mesmo interesse que tem desde o número 1. Esse é um desafio muito estimulante. Quando casarem, depois a coleção acaba. Não sabemos. Não, ainda vamos voltar a isso, mas eu agora gostava de ouvir a Sara Roddy, não é? Sim. É muito engraçado porque eu não conhecia propriamente os vossos porquês e como é que começaram, portanto isto está também a ser muito interessante para mim. Bem, obviamente, repito os agradecimentos, Manel, Ruth, toda a equipa também da Palavria e da Junta de Freguesia. Como é que eu cheguei até aqui, como é que eu cheguei ao livro infantil-juvenil? Pronto, eu de facto comecei por publicar para adultos, numa editora que faliu algum tempo depois, e portanto foi nessa altura que eu me voltei um bocadinho para o guionismo, portanto andava ali um bocadinho entre uma coisa e outra, e nunca pensei escrever para crianças, estava completamente fora daquilo que era, pronto, eu queria escrever de facto, e andei depois, colaborava muito com editoras, na revisão, na estruturação de livros, etc. E pronto, tudo mudou quando eu fui mãe, pronto. Desde que eu engravidei, aconteceu qualquer coisa dentro do meu corpo, dentro da minha mente, que eu não sei muito bem explicar. Comecei a ir comprar livros infantis, comecei a ir para a biblioteca e buscar livros infantis, tanto os meus filhos, desde que estão na barriga, que ouvem histórias, pronto, todo o meu universo. Lá está, acho que depois fui buscar a minha infância, assim, e pronto, e aconteceu qualquer coisa que eu até hoje não sei muito bem explicar, quer dizer, provavelmente está estudado, mas de facto, todo aquele universo me começou a encantar e portanto, quando os meus filhos nasceram, portanto, tenho 4, portanto, eu contava-lhes histórias, todas as noites havia uma história diferente e depois ia escrever para eles, tudo aquilo que eu pensava, mas ainda não há uma história sobre isto, ainda não há uma história sobre aquilo. Pronto, claro que foi diferente escrever para eles e depois começar a publicar, obviamente. Pronto, eu depois tive que estruturar uma primeira coleção para abordar uma editora, pronto, mas eu já sabia que queria escrever, naquele momento decidi que queria escrever para a infância e estava completamente decidida, só não sabia bem para onde é que entraria, e na altura foi com uma coleção chamada Clássicos a Brincar, pronto, que eram adaptações livres de alguns dos clássicos para pôr os mais novos a interessarem-se pelos nossos clássicos da literatura. Pronto, e a partir daí, de facto, entrei neste mundo infantil-juvenil, que depois me começou desde logo a dar-me um outro lado, que era as idas às escolas. Pronto, logo com essa primeira coleção surgiu a oportunidade de visitar as escolas e foi fascinante, porque eu ia perceber que adoro miúdos. Andei, de facto, ali uns anos um bocadinho distraída, se calhar, mas comecei a ir às escolas. Eu sou filha de uma professora, na verdade, desde os 10 anos que ia com a minha mãe para a escola e, portanto, tudo aquilo, de repente, fez surgir em mim. Eu quero trabalhar para estes miúdos, eu quero ouvi-los, eu quero escrever para eles, eu quero contar histórias e, portanto, foi assim um entusiasmo enorme que foi nascendo em mim. E pronto, e comecei por trabalhar primeiro, os meus primeiros livros eram mais para o pré-escolar, depois os meus filhos cresceram mais um bocadinho, comecei a escrever para o primeiro ciclo, depois eles cresceram mais um pouco, comecei a escrever para o segundo e terceiro ciclo, e pronto, a dada altura eles já estão mesmo a ficar crescidos, os mais velhos já são dois homens, e pronto, mas claro, como eu continuo a ir às escolas, continuo a ser um bocadinho alimentada por este espírito, tudo aquilo que vou recebendo.
Aliás, tanto é que agora voltei um bocadinho atrás e voltei a publicar uma coleção para o primeiro ciclo. Mas pronto, indo aqui um bocadinho também àquilo que perguntámos aqui sobre, que o Manuel perguntou sobre a coleção das Gêmeas, foi um acaso. A dada altura, a editora Oficina do Livro, eu não estava a trabalhar com a Oficina do Livro, trabalhava com a Leia, mas trabalhava sobretudo com a ASA e com a Nova Gaia, que agora já não existe, e na altura a Oficina do Livro estava à procura de uma autora para, de facto, continuar a coleção das Gêmeas. E alguém internamente, creio que foi José Prado, alguém falou no meu nome, porque eu tinha trabalhado com ele também que eu depois também lá está aí, colaborando noutro tipo de género de trabalhos, mais de revisão e edição, etc. E creio que foi ele que passou na altura o meu nome. E pronto, eu lembro perfeitamente da reunião quando me sentaram na oficina do livro, na altura com a Rosária Alçada Araújo, que também é uma grande autora infantil-juvenil, e ela me sugeriu continuar a coleção das Gêmeas, e eu lembro que nem sabia muito bem o que é que lhe havia dizer, porque eu cresci com as coleções de Enid Blyton e a coleção das Gêmeas, assim como a das Quatro Torres, eram as minhas favoritas, portanto eu todos os verões lia, relia e relia, e portanto aquelas coleções, eu tenho a sensação de saber aquilo de trás para a frente. Acordávamos à meia-noite para fazer as ceias secretas, o meu sonho em miúdo era ir para um colégio interno, quer dizer, obviamente, enfim, com todas as contradições que isso pode ter, mas todos nós idealizávamos aquilo que era o Colégio de Santa Clara. E portanto, claro, eu disse-lhe, à partida tenho que dizer que sim, mas eu não sei como é que vai correr, deixem-me experimentar, deixem-me fazer uma experiência, vou escrever qualquer coisa. E depois lembro que fui recuperar, liguei à minha mãe, onde é que estão os meus livros? E a minha mãe já não sabia que já os tinha distribuído, e portanto lembro-me que fui, depois já não encontrava e eu queria mesmo aqueles meus. Fui depois para uma feira da Alfarrabista descobrir aquelas coleções mais antigas, que eram as minhas mesmo, reler aquilo tudo. Pronto, então assim fiz a minha primeira experiência, ou seja, o universo eu já conhecia. Depois, claro, a dificuldade era o que é que faz sentido, como é que eu posso continuar esta coleção, até porque as Gêmeas originais estavam quase a terminar o seu percurso, eu teria que arranjar aqui uma alternativa, que já estava um bocadinho encontrada, eu só fui um bocadinho atrás porque já havia umas outras Gêmeas que tinham entrado no colégio, que só faziam ali alguma sombra àquelas Gêmeas originais, mas portanto o que eu sugeri na altura era, a história vai ter que continuar com estas outras Gêmeas, porque estas vão crescer e a dada altura não faz sentido, porque eu não sei se tu, Maria, Inês, sentes um bocadinho essa dificuldade, elas têm idade, mas não têm idade, e portanto há certas coisas, pelo menos aqui no Colégio de Santa Clara, que não acontecem, não há rapazes, não é? Se bem que eu já consegui pôr lá um ao outro, mas é difícil, pronto, elas estão fechadas efetivamente num colégio interno, há certas coisas que não acontecem, e portanto, há certas coisas que é suposto não acontecerem, porque eu tenho, obviamente, que manter o estilo também, não digo o estilo, digo o espírito da coleção. Pronto, mas depois tem sido muito, muito interessante, porque, pronto, os textos, eles são todos... não, como é que eu posso dizer isto? Toda a estrutura, todo o livro, e depois há uma tradução que tem que ser aprovada por Inglaterra, pela casa-mãe, pela editora que tem os direitos de Enid Blyton, e eles têm sido muito, muito abertos também às minhas sugestões e, portanto, têm permitido criar, não é, dentro daquilo que é o espírito da coleção, criar histórias, ou seja, já consegui tirar as alunas de dentro do colégio, já criei um outro desporto que não existia, que consegui levar para lá, já levei para lá uma aluna portuguesa que vai trazer todo um outro universo. Portanto, eles têm sido sempre muito receptivos àquilo que eu vou propondo, e portanto, é isso que também me permite ser feliz a fazer essa coleção, é que claro, tenho limites, mas tenho também alguma liberdade, que também foi sendo conquistada, porque os livros depois, claro, foram funcionando e, portanto, também passei a ter o apoio também deles nessa construção. E pronto, e tem sido muito interessante, porque, efetivamente, eu não tinha muita noção, mas a coleção das Gêmeas tem muitas leitoras, alguns leitores, mas muitas leitoras, e portanto é uma coleção que tem, pronto, eu não estava habituada a ter tantas leitoras e na Feira do Livro tantas meninas abordarem, pronto, virem falar comigo sobre estas histórias, não é? Possivelmente não, é a minha coleção mais vendida e portanto trouxe-me assim também uma comunicação com as leitoras que eu não tinha, pronto, só tinha nas escolas em virtude deles trabalharem os meus livros. Mas assim, ir a uma feira e poder ter tantas leitoras da minha coleção foi uma experiência nova
e pronto, e muito gratificante, Mas naturalmente. nesse momento do convite, pensaste certamente em duas coisas. Um lado era o dar voz de continuação, digamos, a uma autora tão emblemática, mas, por outro lado, tu ires continuar um tipo de romances que, de certa maneira, já não têm nada a ver com a nossa época, não é? Sim, sim. Embora tu já me tenhas respondido que, apesar de tudo, eles te tenham permitido alguma flexibilidade. Mas no momento em que aceitaste, não sabias isso, não é? Tentaste depois e conseguiste. Mas essa ideia de ir escrever romances, não é? Num contexto que é um contexto muito diferente daquele Sim, em que nós vivemos. Mas eu gosto atual. desse lado, Manel, porque eu andava a escrever romance histórico. Exato. E, portanto, eu gosto. Portanto, eu estou localizada ali nos anos 30, 40 e, portanto, obviamente, estou circunscrita a um tempo, mais ou menos. Claro que, pronto, traz outros desafios, porque o tempo passa e não passa, lá está, era aquilo que eu estava aqui, pronto, eu não posso falar, quer dizer, eu trago algum contexto histórico, mas pouco, não é? Portanto, eu não estou a falar propriamente daquilo que acontece no mundo, não é? Naquele período, ao contrário do que posso fazer, e acho que creio que devo fazer no romance histórico para adultos. Mas isso traz-me algumas limitações. Obviamente, por exemplo, elas vão fazer uma festa e vão pôr música. Eu gosto de saber, vão pôr música como, e o quê, e o que é que podem estar a ouvir, e portanto, isso eu acho... Ou, por exemplo, que livros é que poderiam estar a ler e porquê. Eu gosto desse trabalho de pesquisa, que lá está, traz algumas limitações, mas também traz esse lado da pesquisa que eu pessoalmente gosto muito. Tens feito muita investigação, portanto. Acabo por ter que fazer, sim. Claro, não é a pesquisa que eu faço para um romance histórico para adultos, não é? Obviamente o contexto é completamente diferente, mas há certas... Vou dar um exemplo. Quando a aluna portuguesa que vai para estudar para lá, o pai era inglês e pronto, e ela jogava hóquei e patins cá, e portanto consegui falar de como é que era o hóquei e patins aqui em Portugal, tinha toda uma envolvência, não é? E como é que funcionava lá. Esse género de coisas, para mim, é muito estimulante, porque me obriga a estudar. Eu sou uma estudiosa de vocação, gosto muito de ir à procura de informação e de tentar saber mais, e portanto acaba por ser, é limitante, mas acaba por trazer também um lado que me agrada. Bem, eu gostava agora, algum de vocês quer, nas intervenções dos outros, há alguma ponta que gostassem de pegar, gostassem de comentar? Enfim, eu sou... A única coisa a única não, mas uma das coisas que mais me desperta a atenção naquilo que as minhas colegas disseram é que elas gostam de escrever coleções e eu não gosto de escrever coleções. E fico com inveja disso, de certa maneira, porque eu, de certa forma, eu gosto desta ideia de que a Maria Inês estava a falar de acompanhar a vida de uma personagem, etc. Mas por outro lado, por causa daquilo que eu disse inicialmente, de não ter muita paciência para estar muitos meses ou anos, neste caso, a fazer o mesmo tipo de coisa, é algo que não me puxa muito. Eu também vou fazendo outras. Claro. Não, eu percebo isso, mas às vezes, por exemplo, os miúdos nas escolas perguntam-me se eu não quero escrever a continuação do Tubarão na Banheira, etc. E eu nunca me passou pela cabeça fazer isso, embora seja um livro, de facto, muito famoso, que vendeu muito até hoje. E é extraordinário, eu adoro. E que provavelmente, se eu escrevesse a continuação, eu teria muito a ganhar, mas eu não tenho de todo vontade, ou seja, não me passa pela cabeça, porque... Mas também, talvez por outra razão, porque eu gosto muito da ideia de história, de contar uma história, e uma história, por definição, tem princípio, meio e fim, não é? Ou seja, eu gosto muito da ideia daquela sucessão de acontecimentos chegar a um fim, a uma conclusão, embora às vezes até possa ser um final em aberto. Por exemplo, cada vez menos tenho paciência para estas séries que se prolongam temporada após temporada, porque eu quando ouço uma história, quando me contam uma história, quando eu vejo um filme, eu gosto
de saber que aquilo vai terminar. Claro que eu depois posso imaginar a vida das personagens para lá do fim do filme, mas eu gosto que o filme, que quem fez o filme tenha criado aquele espaço que começa a algures e termina a algures. E por isso eu gosto de pensar que as personagens que eu crio e nas situações em que eu as coloco, elas têm este princípio e este fim. Embora depois adoro quando os miúdos nas escolas escrevem para lá daquilo que eu escrevi, isso acho ótimo, ou se alguém fizer uma peça de teatro e escrever mais do que aquilo que eu escrevi, eu adoro isso, adoro quando uma obra de arte dá origem a outra obra de arte, uma criação dá origem a outra criação, quando uma canção serve de inspiração para uma pintura serve de inspiração para um filme, e por aí fora. Tu tiveste um caso concreto, que foi um livro teu, que foi um livro para adultos, digamos, que foi adaptado a cinema. Sim, não é? eu gosto muito dessa ideia. Já tive vários livros para crianças adaptados a teatro e gosto muito disso. E já tive textos meus cantados, musicados, etc. E gosto muito disso. Mas de facto, eu gosto muito da ideia de uma história. Mas eu por exemplo, eu gosto muito de literatura de fantasia. E a literatura de fantasia tem esta coisa, tem muitos volumes, não é? E eu gosto disso. Depois há certos tipos de narrativas que me entusiasma poder ler mais e mais e mais. É engraçado isto que o David também está a dizer, porque não sei se vocês também sentem, eu acho que nem todos os livros pedem uma continuação, Certo, é mas verdade. às vezes há personagens que não nos largam e que nós, quando começamos, não sabemos o que é que aquilo vai ser, como é que vai correr, é sempre uma incógnita, mas depois também acontece nós, a dado momento, não nos imaginarmos sem aquela personagem continuar. É porque, para um autor, aquela personagem depois torna-se real, parece, e eu fico com saudades da Francisca, que é o nome da personagem do Diário de uma Miúda Como Tu. Eu fico com saudades quando eu paro até escrever o próximo, e depois é como se ela nunca estivesse esquecida. Enquanto eu estou ali um bocadinho adormecida ou em pausa, vão acontecendo coisas que eu vou anotando, que eu vou pondo no caderno, que eu vou usar depois quando retomar a escrita. E isso é fascinante, quando a personagem ganha vida dentro de nós. Eu só para acrescentar, porque eu há dias encontrei-me com a Maria Inês e uma das coisas que eu te perguntei, não sei se te lembras, foi: ainda não te fartaste? porque efetivamente, apesar de eu também fazer coleções, eu percebo o que tu estás a dizer, David. Eu, por exemplo, no caso das gêmeas, e chegaram-me a propor fazer 2 por ano, e disse: nem pensar, não consigo. Portanto, fecho um, é ali um período de tempo, e depois preciso muito de fazer outras coisas, que é para depois voltar a ter vontade de escrever. Eu lembro de perguntar isso mesmo à Maria Inês: mas como é que tu fazes isso se ainda não te fartaste? Talvez porque foi uma personagem que nasceu de raiz, que foi criada, pensada e não sei, é especial, às vezes há coisas que não se explicam e ela ainda está aqui muito viva. Pois, não, é ótimo. Eu diria que um dos meus maiores receios nesse tipo de coisas é sentir que a essa altura poderei estar a forçar uma história que eu já não tenho na cabeça, não é? Que eu já não sinto, só porque eu quero escrever mais sobre aquela personagem. Mas claro, eu acho que cada um de nós vai encontrando aquilo que puxa faz sentido. E às vezes é tão difícil de explicar isso, não é? Às vezes quando nos perguntam: mas porquê é que escreveste isto e não escreveste isto? E eu não faço a mínima ideia. Sim. Pelo menos de uma forma racional, não eu consigo. posso dizer que cada livro das gêmeas que eu escrevi, os últimos, cada livro das gêmeas que eu escrevi, eu disse à minha editora assim: não escrevo mais nenhum. E ela: mas não consigo. Mas depois, passado algum tempo, tive aqui uma ideia. Mas percebo perfeitamente o que estás a dizer. Percebo perfeitamente. Mas pronto, e há coisas que são inexplicáveis, efetivamente. E também escrever sem de facto tu teres... Sim, essa vontade, claro. Não é impossível. É impossível. Certo. Deixa-me fazer assim uma pergunta rasteira. Vocês leem literatura infantil ou juvenil? Eu tenho crianças... Agora, um já tem 17, mas a minha filha tem 7, sim. Até porque, enquanto mãe, também acabo por fazer aquela leitura acompanhada. Pois, essa situação de mãe baralha um bocadinho a pergunta, não é?
Mas eu leio, hoje já não leio tanta literatura infantil como lia há 10 anos, também, obviamente, porque há 10 anos os meus filhos eram mais pequenos, mas eu também sinto que há 10 anos eu lia literatura infantil para mim próprio com mais regularidade. Mas, por exemplo, literatura juvenil, eu leio muita literatura juvenil. Eu diria que, por exemplo, neste momento, talvez dos últimos 10 livros que eu li, talvez 6 sejam literatura juvenil. E há coisas... Isso é muito interessante. Gosto muito e enfim, infelizmente, eu acho que cá em Portugal a literatura juvenil enfim, é muito escassa, não é? A edição juvenil é muito escassa. Há muitos géneros juvenis que não se publicam de todo, ninguém escreve esse tipo de livros, e por isso, obviamente, que eu acabo por ter de ler muitos livros em inglês, em espanhol, etc. Sim, é uma lacuna. É uma lacuna no mercado, mas que eu acho que não sei se tu concordas comigo, David. Eu também acho que é porque, de facto, é uma lacuna também em termos de leitores. Há menos leitores, as escolas não são tão receptivas numa determinada faixa etária e portanto, isso também não é estimulante, provavelmente, para as editoras. Eu digo isto porque já lancei uma outra... Quando lanço ideias mais juvenis, geralmente dizem-me assim, mas atenção que vais trabalhar para um público que não lê. Pronto, e, portanto, sim, também há aqui talvez acho que merecia a pena, se calhar, falarmos aqui um bocadinho sobre isso, porque eu também acho que é uma lacuna. Mas eu sinto que eu percebo que há, não sei se não há leitores, mas há muito menos leitores, concordo. Sim. Mas eu acho que há menos leitores, mas, antes de mais, não é por isso que temos de desistir. Exato, não, eu concordo desses absoluto, leitores, claro. E não é por isso que temos de desistir todos, ou seja, porque a essa altura vai-se haver, as editoras não publicam esses livros, as escolas não trabalham esses livros, porque muitas vezes falamos com professores do terceiro ciclo e, de facto, eles próprios reconhecem, não, eu com estes eu não insisto, muito nas questões da leitura. Eles depois, no secundário, voltam a pegar, e alguns voltam, é verdade, mas não se fala sobre literatura juvenil nos jornais, na televisão, etc. Hoje em dia as redes sociais estão a fazer um bocadinho esse trabalho, mas também, na minha opinião, de uma forma um pouco afunilada, ou seja, falam só sobre um tipo de livros, e lá está, e há muitos outros géneros para além disso. Não sei, os 2 livros juvenis que eu publiquei, eu também tinha esse receio, e de repente eu passo a vida a receber convites para ir a concursos de leitura, porque são esses livros que os professores aproveitam para trabalhar com os alunos, porque efetivamente há pouco, pois é isso, há muito pouco. Embora agora tenha aparecido, ou esteja a aparecer, digamos, nas modas editoriais, aquilo a que se chama o jovem adulto, não é? Que curiosamente era um tipo de livro que já se publicava em Portugal, só que era incluído nas coleções normais, certo, de romance, não é? Embora os editores soubessem que eles vinham dos Estados Unidos classificados como young adult, não é? Mas agora assumiu-se isso, não é? E começa a haver aqui em Portugal coleções dirigidas a jovens adultos. Embora eu tenha a sensação, não sei se vocês estão a par um bocado disso, eu tenho a sensação de que normalmente são coisas de fraca qualidade, não é? E são coisas que giram muito à volta do chamado romance, no sentido anglo-saxónico da palavra. Não sei se têm alguma opinião sobre isso. Sim, eu diria que a maioria desses livros são histórias de amor, ou só que andam à volta de coisas sobre amor, embora obviamente há outras coisas, e também acho que, como a Sara estava a dizer, acho que a qualidade há de tudo. Eu acho é que esse young adult são livros para pessoas mais velhas, ou seja, eu diria que são a partir dos 16, 17, um pouco mais, lá está, young adults, ou seja, já vai aos adultos inclusivamente. Só que como não há os livros para miúdos entre os
12 e os 16, Essa é que é a lacuna. os miúdos de 13 anos estão a ler esses livros. E eles gostam, e alguns deles até são bons. Mas eu tenho tantos amigos e amigas que têm filhos com 12, 13, 14, 15 anos, que dizem, os meus filhos, sobretudo as minhas filhas leem muito, não é? A minha filha lê muito. E depois começam a dizer que a miúda com 12 ou 13 anos está a ler, e eu digo, olha, se calhar devias... Vai lá ler umas páginas daquilo, porque Alguns não não são sei que adequados. nível de maturidade é que a tua filha tem, mas se calhar não é o ideal. Mas eu também percebo que ela vai lá, que tanto a filha como depois a mãe se entusiasme e compre esses livros, porque de facto não há muita alternativa. Portanto, na vossa opinião, há digamos, um escalão que falta, não é? Salta-se de um... É o que os ingleses chamam o middle grade. Entre os 10 e os 14 não há livros para essas idades. E também pode daí resultar uma coisa que se diz, que é que os miúdos leem até uma certa idade e depois há ali um momento em que deixam de ler ou passam a ler menos, não é? Eu acho que não se pode generalizar. Claro, eu sou uma otimista, eu acho que cada vez os miúdos e as miúdas especialmente leem mais. A experiência que eu tenho e do contacto que eu tenho é que realmente há cada vez mais gente a ler. Na Feira do Livro nós conseguimos ver, são cada vez mais os leitores, as famílias que não vão só passear à feira, vão passear, mas vão comprar. A hora H está cheia. E então a minha visão é completamente diferente. E em relação às séries, aos livros a partir dos 13, 14 anos, eu acho que hoje em dia este público tem acesso a uma quantidade de séries nas plataformas que nós não tínhamos, não é, na altura, e portanto isso também faz com que procurem coisas mais precocemente. E isso leva a que aos 13 anos já queiram ler também outro tipo de livros, porque é aquilo que também acabam muitas vezes por assistir nas séries. Mas sou uma otimista e vivo a leitura, acho que cada vez há mais gente a ler, certo, e acho Marina, que há mais gente mas, por também exemplo, a fazer para que neste trabalho vê-se muita gente envolvida, muitas escolas, muitos festivais, muito cuidado, um cuidado cada vez maior à procura desses resultados, dos resultados, de ter pessoas a ler, não importa o que, eu acho que eu sou sempre, quando vou às escolas, digo, eu não gosto de todo o tipo de livros, não gosto de todo o género, é importante vocês descobrirem o autor que gostam, o género, se gostam de livros com humor, se gostam de biografias, se gostam... Enfim, isso é que é importante, e não faz mal dizer não gosto deste, mas gosto deste. Interromper um para começar outro, como nos acontece a nós adultos também. Eu concordo com isso, mas isso são estratégias, não é? Para conquistarmos os miúdos. Mas se formos a uma livraria em Inglaterra, ou no Canadá, ou em França, nós temos uma secção, lá está, não é de literatura juvenil, é de literatura que está lá escrito de middle grades, ou diz dos 10 aos 14, e temos 10 estantes, não é? E aqui em Portugal nós não temos isso, nós não temos essa oferta, mas temos as estantes parecidas com as que eles têm no primeiro ciclo, não é? E por isso eu percebo que eu também tenho, de vez em quando, eu também tenho essa experiência de ter muitos miúdos a falar sobre os meus livros, ou a quererem autógrafos, etc. Mas, no geral, eu acho que, em média, os miúdos em Portugal chegam aos 10 anos e têm muito menos opções, porque em geral... Até aos 10 não, eu diria que a partir dos 13, 14 sim, mas até ali aos 12 eles ainda têm algumas opções. Mas, por exemplo, eu diria que até aos 12 anos, é verdade que ainda tem algumas opções, tem um bocadinho mais opções, mas muitas vezes nas escolas põem-nos a ler os livros do primeiro ciclo. Pois, esse é que depois. E eles não querem ler os livros do primeiro ciclo. E eles não querem ler os livros do primeiro ciclo, claro. Ou já então estão no outro nível. então oferecem-lhes aquilo que os professores também entendem que deve ser aquilo que já deve ser lido, já mas com outra agora maturidade. eles têm os 10 minutos de leitura, algumas escolas adotam isso e é muito bom, porque nesses 10 minutos de leitura eles podem levar o livro de casa que querem, então já é uma opção, e essa liberdade de escolha
é super importante para se ganharem. Pois, eu não sei se vocês viram agora, até saiu um Leitores. estudo agora enfim, é um estudo de 2023, mas é feito de 2 em 2 anos e até foi divulgado agora. E efetivamente há ali um fosso, sobretudo no terceiro ciclo, um bocadinho no segundo, e no terceiro ciclo há este fosso que nós também sentimos nas escolas. Mas de facto eles queixavam-se muito, uma das maiores queixas dos alunos era isso, ou seja, há um desfazamento dos alunos com os livros que existem, por exemplo, nas escolas, nas bibliotecas escolares. Porque se calhar nas livrarias ainda há uma estante, mas ainda tem lá qualquer coisa, se calhar. Sim. Ou seja, as famílias que se calhar conseguem ir atrás, sim, que é aquilo que nós fazemos, não é? Nós se calhar mandamos vir, encontramos, o que é que eles podem gostar. Mas de facto eu sinto que nas próprias bibliotecas escolares há uma desistência desta faixa, sim, etária. Tens aqui os livros mais infantis, pronto, depois existe ali, para o início da adolescência, existem ali algumas coisas que lhes agradam, depois há um fosso e depois a oferta que lhes é dada, mesmo por parte dos professores, são livros que exigem já uma maturidade leitora que os alunos não têm. E, efetivamente, este fosso eu acho que tem que ser mesmo muito bem pensado, pronto, não só, obviamente, pelos professores, pelo equipamento das bibliotecas escolares, mas também por nós autores, não é? O que é que podemos... Nós estamos a aproximar quase do fim, rápido, mas gostava de ouvir a vossa opinião sobre uma coisa. O Plano Nacional de Leitura é importante. Ou seja, o facto, não é, a pergunta está mal formulada, o facto dos livros infantis ou infanto-juvenis terem na capa o selo do Plano Nacional de Leitura é importante. Não sei se querem que responda eu. Pode começar por mim. Eu acho que é importante porque, obviamente, os professores, não conhecendo tudo o que existe, aquilo é um selo que, no fundo, que ajuda a que os professores possam guiar também àquilo que podem recomendar. Eu digo professores, mas também pais, não é? Um pai, se calhar, na dúvida entre um conjunto de livros, se calhar, se há algum que tem o selo do Plano Nacional de Leitura, se calhar optam por isso. Para mim, enquanto leitora, enquanto mãe, aquilo que escolho para os meus filhos, é um bocadinho independente do que é, porque aquilo, obviamente, são escolhas e obviamente, só alguns livros é que lá estão e muitos não estão, não é? Portanto, temos que perceber que aquilo também tem os seus critérios, mas obviamente não pode abarcar os livros todos e é impossível, não é? Portanto, obviamente há umas determinadas escolhas. Na dúvida, eu sei que pais e professores optam por isso. E obviamente que isso depois também se traduz em resultados, por isso é que as editoras, quando um livro ganha o selo, obviamente também o divulgam, porque é um selo, acaba por ser um selo importante do ponto de vista comercial. A mim, enquanto leitora, enquanto mãe, é-me um bocadinho indiferente. Aliás, eu falo sempre com os professores dos meus filhos, com quem geralmente tenho uma boa relação, a dizer-lhes, olha, atenção, os meus filhos não vão levar livros do Plano Nacional de Leitura para apresentar por isto e por outro, mas a professora devia conhecer este livro ou aquilo porque é muito bom e porque tem que conhecer. E, portanto, obviamente que aquilo pode ser importante quando se desconhece o mercado, mas o mercado tem tudo e um livro que não tenha o selo do Plano Nacional de Leitura não quer dizer que seja inferior, obviamente, claro, não é? Tem que se ter essa noção. Ok. Enfim, eu diria, para mim o problema do Plano Nacional de Leitura hoje em dia é precisamente o contrário, é que tem há demasiados livros a irem parar ao Plano Nacional de Leitura, ou seja, ainda bem, claro que não vão todos, mas quando são tantos, eu acho que a lista deixa de ser uma lista, é só um mar de títulos no qual eu acho que os professores hoje em dia são capazes de ter alguma dificuldade em navegar, mas eu acho que na sua origem o Plano Nacional de Leitura era e foi muito importante, sobretudo numa época em que tinham orçamento, não é? E que conseguiam efetivamente fazer coisas e organizar atividades, ajudar as escolas, tinham verbas para as escolas comprarem livros para as bibliotecas escolares, etc. Hoje em dia, confesso que sempre que saem as listas do PNL, eu vou espreitar e são tantos livros que eu gostava de, efetivamente, perceber como é que um professor escolhe alguma coisa no meio daquilo tudo e mais ainda, porque o que o PNL diz é que se um livro não estiver disponível, então a escola pode adotar qualquer livro da coleção em que aquele livro esteja inserido. Então, quer dizer, é praticamente tudo, não é? Então, eu tenho alguma relutância, ou seja, eu acho que deve existir um plano nacional de leitura, acho que é mesmo importante, mas
enfim, mas deveria haver umas políticas um pouco mais pensadas, sobretudo eles deviam ter dinheiro, não é? Esta coisa de o Estado não deixar de cair uma série de disciplinas ou de aprendizagens que obviamente não são quantificáveis, não é? É difícil avaliar se uma criança lê melhor ou se lê pior, ou o que é que aprendeu com a leitura de um livro, ou com a filosofia, ou com as artes plásticas. É muito mais fácil avaliar a matemática e a física-química. E por isso tenho sempre, acho que vou sempre parar esta ideia de que... Ainda com o Plano Nacional de Leitura, deixa-me só fazer aqui este parênteses, Marinis, passou a ter uma coisa que me parece interessante, que é sugestões adequadas também à maturidade leitora, digamos assim. Certo. Que isto parece-me interessante para quem vai sugerir, não é? E não conhece, que pode ser, parece-me aqui uma medida que foi feita nos últimos tempos e que me pareceu interessante. Pois eu acho que tanto a Sara, e concordo com a Sara e com o David, é aqui um misto de emoções, não é? Sim. Mas talvez dar a hipótese de serem os miúdos a dizer, junto do Plano Nacional de Leitura, por exemplo, falámos aqui das bibliotecas, às vezes estarem um bocadinho ainda com poucos livros que eles gostam e que atuais, ver aqui, por exemplo, um reforço dessas bibliotecas, perguntar às crianças ou pré-adolescentes, adolescentes, que livros é que vocês gostariam de ter aqui, vamos fazer uma lista, vamos pedir ao PNL, que me parece também muito receptivo para este tipo de iniciativas. Acho que seria mais positivo darmos uma maior opção aos miúdos de poderem escolher que livros querem nas bibliotecas e não tanto, se calhar, aquela orientação para os adultos poderem adquirir e ler e serem as crianças a escolher. Muito bem, nós podíamos continuar aqui toda a tarde a conversar, mas como vêem já temos ali o sinal vermelho. Queria agradecer-vos a vossa presença, Sara Rodi, Maria Inês Almeida, David Machado. Muito obrigado. Obrigado. Obrigada.